O dinheiro por tudo responde. Por isso que nós temos que crescer, prosperar. Dinheiro faz parte, é bênção, é recompensa. Diga assim, ó: grande riqueza há na casa do justo. Vamos lá, especial de Natal foi ontem, tá? Especial de Natal foi ontem, tudo que tínhamos para falar de Natal, e orações, adorações, e confraternização, abraço, fizemos ontem. Aliás, muito feliz, ontem nós descemos quase 80 pessoas, 78 pessoas, as águas do batismo. Louvado seja o Senhor por isso, né? E hoje eu gostaria que, se você puder, anote bastante, porque vai te ajudar muito. Ou vai te ajudar, ou vai chocar demais. Porque o que eu vou pregar aqui, muita gente não está acostumado com essa pregação. E quem teve um ensinamento errado vai chocar ainda mais. Mas não é meu objetivo, porque não sou eu que escrevi a Bíblia, eu só vou trazer as revelações bíblicas. E você tem tudo para encerrar o ano com a mentalidade certa. Hoje é segunda-feira. Eu disse, eu podia não estar aqui, mas eu sou muito fiel e comprometido com segunda-feira. Muito. É uma área que eu me importo muito, porque eu sei o que é sofrer com problemas. 70%, 80% dos problemas das pessoas, ou mais, está ligado ao financeiro. Viu? 70%, 90%, ou 70%, 80% está totalmente ligado ao financeiro. Então, é uma área importantíssima. Salmo 112, se você ainda não fez um quadro com o Salmo 112, faça. Eu tenho o meu na minha sala. Uma das promessas que eu tenho é o Salmo 112. Aleluia! Diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Primeiro, temer ao Senhor é uma coisa, ter prazer nos mandamentos do Senhor é outra. Você teme e tem prazer nos mandamentos do Senhor, em obedecê-lo, em praticá-lo. O resultado disso é: seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga comigo, grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Grande riqueza há em sua casa. Seus descendentes serão poderosos, serão uma geração abençoada de homens íntegros. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Então olha, eu não sei se eu vou dar conta de pregar esse sermão inteiro. Eu de você anotava. Você não vai lembrar da metade que eu falar aqui hoje. Ao que você sair por aquela porta lá, você não vai levar. E o grande problema, você sabe, não é o que você ouve. É você sair daqui e não conseguir aplicar. Esse é o grande problema. A diferença de uma pessoa para outra é a capacidade de aplicação. É isso que nos diferencia. É a nossa capacidade de colocar em prática o que nós aprendemos. Então, só aqui dá para tirar uma série de lições. Primeiro, felicidade vem de se temer ao Senhor e ter prazer em praticar os mandamentos do Senhor. Quem não tem esse prazer, não prospera. Ponto. Uma das razões pela qual as pessoas não prosperam é não ter prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Eu vou falar muitas coisas, tá? A pessoa do Senhor Jesus te leva aos céus. E os princípios do Senhor Jesus te levam a viver uma vida poderosa na terra. Então separa as coisas. Muitas pessoas não prosperam porque não são praticantes de princípios.
Essa é a razão. E salvação, a salvação engloba muitas coisas, dentre elas, o plano de salvação engloba a prosperidade. Você não pode ser mais santo do que a Bíblia. Seus descendentes serão poderosos na terra, uma geração de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa e a justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas, a luz raia nas trevas, diga essa palavra, luz nas trevas. Para quem é misericordioso, aliás, para o íntegro, o que é íntegro? Pessoa correta, pessoa justa. Então, segundo ponto, pessoas que não têm integridade não prosperam. Para prosperar tem que ter integridade. Pessoas que não têm integridade não prosperam, não vão prosperar. E integridade envolve muitas coisas, muitas. Então, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, diga comigo, integridade, misericordioso, compassivo, diga, e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Olha só do Salmo 102, quantas lições nós tiramos. O justo jamais será abalado. Diga comigo, o justo jamais será o quê? Abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá, diga comigo, não temerá más notícias. Sabe o que significa isso? Meu filho, estou pouco me importando para o que noticiam. Estou pouco me importando para o que é postado nas notícias, para quem entra no governo, sai do governo, se é o PT, se é o PMDB, não importa, não importa. Isso não tem relevância, isso não tem peso para nós. Nós não somos dirigidos pelo governo, nós não somos mantidos pelo governo. Até a palavra desse ano, ela é poderosa, né? Não adianta, eu me lembro que quando o Bolsonaro ganhou a primeira vez, eu fiz uma reunião, chamei aqui à frente, eu falei, você acha que vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Me lembro dessa reunião, eu disse, você acha que vai mudar alguma coisa na vida de vocês? Nada, porque quem não tem o governo da própria vida, pode entrar governo, sair governo e nada muda. Nada vai mudar. Será a mesma coisa, porque não adianta ter um governo bom se eu não governo a minha própria vida. E não adianta ter um governo ruim, mas se eu governo a minha própria vida, acabou. E eu não vou depender do governo. Não é o governo que faz nada, somos nós. Então vamos lá, seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, quer dizer, generoso. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Eu oro para que você receba sabedoria financeira. Quem quer sabedoria financeira? Vou perguntar de novo, quem quer sabedoria financeira? Você não vai atrair nada para a sua vida que você não honre. Grave isso. Essa conversa de se Deus achar que eu mereço, esquece isso, porque ninguém merece nada, tá? É tudo por graça, não é por merecimento. Ninguém merece absolutamente nada, só que você atrai para a sua vida o que você honra. Se você não honra, você não atrai para a sua vida. Então, se eu honro riqueza, se eu honro pessoas que são prósperas, eu vou atrair isso para a minha vida. Então, eu quero que diga assim, ó, coloca a mão na sua mente e diga assim, ó, minha mente está ungida. Diga, meu coração, diga, está ungido. E tudo que eu tocar, diga, será abençoado. Diga, o normal para mim, diga, é ser abençoado. Esse deve ser o normal para você. Esse deve ser o normal. Isso são coisas que você deve fazer. Minha mente, eu tenho uma mente ungida, meu coração está ungido, tudo que eu tocar será abençoado. Um dia não foi assim, mas a partir do momento que você entende, a partir do momento que a sua mente se abriu, a partir do momento que você aceitou a Cristo. Esses dias eu terminei uma reunião aqui e eu disse assim, ó, talvez alguns de vocês que estão aqui vão se lembrar disso. Eu disse assim, ó,
você que não quer prosperar, você é egoísta. Por quê? Porque você só pensa em você. E quando você pensa somente em você, você é egoísta. Porque prosperidade, ela tem propósito. Quando eu falei isso, essa semana uma pessoa subiu aqui e falou assim para mim: aquele dia, quando o senhor falou aquilo, foi um impacto para mim. Foi um impacto. Porque eu descobri que eu sou egoísta e é por isso que eu venho me arrastando. Eu não consigo prosperar. Lá em casa está assim, tudo contado. Mas aquele dia caiu a ficha e eu mudei. E eu comecei a orar diferente. Eu comecei a fazer orações diferentes. Espera aí, se Deus é Pai, Ele é dono do ouro e da prata, a minha mente se abriu. E ela subiu, eu não me lembro que culto foi, acho que foi sexta-feira. Ela subiu aqui no altar para falar para mim: olha, Deus encheu minha boca de riso. Porque o dia que o senhor falou sobre isso, que eu sou um egoísta, eu caí a ficha que eu sou um egoísta, que eu só pensava em mim, e minha mente se abriu, eu mudei as minhas orações. Ela veio testemunhar e compartilhar comigo que portas se abriram, situações se definiram, e dinheiro que ela nem esperava, ela tinha tantos planos, tantos projetos, mas nunca acontecia. Dinheiro que ela nem esperava, ela, a família dela, recebeu, dinheiro chegou até eles, para que eles fizessem tudo o que ela, inclusive, começou a orar, e antes ela não tinha coragem de orar. E na hora eu pensei assim: meu Deus, quanto tempo a pessoa está dentro da igreja e a palavra não entra? Foi a primeira coisa que entrou dentro de mim. Quanto tempo a pessoa está dentro da igreja e a palavra não penetra? A Bíblia diz que a sabedoria é a principal coisa. Portanto, tem uma coisa que nós sempre falamos: todo problema é um problema de fé e todo problema é um problema de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz: se existe alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem falta de sabedoria? Tiago diz isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então nós precisamos orar por isso. Senhor, olhar para a minha mente, abre meu entendimento, me dê sabedoria, eu preciso de sabedoria. Por quê? A missão é importante porque é o único lugar onde o seu dinheiro é garantido. Quando você tem, não é simplesmente ambição, é missão. Quando você tem missão, onde Deus, se tem um propósito, Deus o coloca aonde há suprimento, e Deus vai suprir. É sempre assim, porque tem missão. Não é simplesmente ambição sem missão. Ambição sem missão vai gerar pessoas egoístas. Mas quando há uma missão, eu quero, Senhor, eu tenho um propósito, estabelecer. Você vai ouvir muita coisa aqui. Dinheiro, diga comigo, dinheiro é geográfico. Isso significa que onde Deus o colocar, haverá dinheiro. Onde Deus o colocar, haverá dinheiro. Porque o dinheiro é geográfico. E, se não houver, é porque existe alguma instrução que não está sendo seguida, ou um princípio que está sendo quebrado. Me cita um princípio então, bispo. O que é um princípio, por exemplo? Lei da semeadura é um princípio. Tudo que você semeia, você... Aqueles que me honram, eu honro. Se você honra a Deus, você é honrado por Deus. Então, se eu quebro um princípio, como ser um dizimista, um ofertante fiel, eu estou quebrando o princípio da prosperidade. Porque eu não creio. Eu não acredito. Eu quebro o princípio. Quando você quebra um princípio, você quebra aquilo que traria para você o que aquele princípio geraria na sua vida. Então, todo princípio que é quebrado, por exemplo, existem muitos princípios importantes. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Quem não honra pai e mãe, está quebrando um princípio.
para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Que você viva muito. Não tem como. Um princípio está sendo quebrado. Então, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite, depois a Sarepta. Aí você olha, o suprimento dele era enviado para onde Deus o mandava. Aonde Deus o mandava, Deus enviava o suprimento. Nunca se esqueça que a bênção está sobre a pessoa e não sobre o lugar, tá? Nunca se esqueça disso. Bênção não está sobre o lugar, bênção está sobre a vida da pessoa. Claro que a pessoa tem que estar alinhada. Se Deus tem um propósito com uma pessoa num determinado lugar ou não tem, né? Tem várias passagens bíblicas que alguém que supostamente tinha bênção sai da direção, vai para um lugar e perde tudo. Tem outras que sai na bênção, sai do lugar e prospera abundantemente, grandemente. Então a bênção está sobre a pessoa e não sobre o lugar. Quando Jesus mandou os discípulos ir para águas profundas e depois, em outra ocasião, mandou jogar a rede do lado direito, tinha suprimento dos dois lados. Porque quando Deus manda, tem suprimento. Quando Deus manda, há provisão. Por isso que eu preciso estar atento à palavra, à direção que Deus está nos dando. Tem que haver comunhão com Deus. Direção, é como nós falamos ontem aqui, é assustador o que estava acontecendo no nascimento de Jesus. Era assustador, céus e terra se mobilizando, exército de anjos inteiro cantando e ninguém vendo isso acontecer. Os religiosos não viam isso acontecer. Olha que coisa louca. Gente lá no Oriente sai e viaja quase 2.000 quilômetros para adorar ao Senhor e presentear, trazer tesouros ao Senhor, e os sacerdotes, os religiosos não viam isso. Não é uma loucura? Sim ou não? Que Deus nos guarde disso. Esse é o meu maior temor, porque as coisas estão acontecendo. Nunca se esqueça que Deus nunca está parado. Nunca. Ele está sempre se movendo. Sempre. Sempre. Inclusive ontem, quando nós pregamos sobre o recenseamento, quando houve um recenseamento do governo, que José teve que sair de onde estava para ir para Belém, você vê que a palavra vai se cumprir, querendo ou não, mexendo com a zona de conforto, tirando a zona de conforto, tirando do lugar para que o propósito se cumprisse, porque Jesus tinha que nascer em Belém. E o mais interessante é, mas eles eram casados, não eram. Por que Maria foi com ele? Porque tinha que se cumprir. A palavra se cumpre o tempo todo, ela vai se cumprir o tempo todo, ela está se cumprindo o tempo todo. Quem está entendendo, por favor? Algumas pessoas ainda acreditam que não tem dinheiro, que é porque Deus não quer, e não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Bispo, mas por que eu não prospero? Aí eu preciso analisar o quanto eu acredito, o quanto eu pratico, o quanto de princípios. Quando a gente fala de princípios, eu falei, honrar a Deus é um princípio, não é? Honrar pai e mãe é um princípio, não é? Honrar a autoridade é outro princípio. Honrar a liderança é outro princípio. Tem gente que não honra. Por exemplo, você trabalha num lugar, você não é obrigado a estar lá, mas se você está lá, você tem que honrar. Está entendendo ou não? Sim ou não? E quando você não honra, você quebrou um princípio. Então é melhor não estar então. Porque você, para estar e não honrar aquele lugar, não honrar a sua liderança, está errado. Você não vai prosperar. O grande trabalho de Satanás é fazer com que as pessoas acreditem em mentiras. E uma delas é que o dinheiro é mau. O dinheiro é mau, gente? O dinheiro é mau? Então, mas a outra é que Deus é contra a prosperidade, que é uma grande mentira. Deus não quer que ela tenha dinheiro, porque dessa maneira, tem gente que acredita que se ele tiver dinheiro, ele se desvia. Aí é uma questão de caráter. Tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é um potencializador. Quem é mau vai ficar mais mal. Quem é bom vai ficar muito melhor. Por quê? O dinheiro é bom. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Quem tem o propósito certo, ninguém faz nada nessa vida sem dinheiro. Essa semana ainda alguém me mandou uma mensagem pedindo perdão.
Olha que coisa satânica. Alguém mandou uma mensagem pedindo perdão, logo acho que sexta-feira, pedindo perdão. Por que pediu perdão? Porque para ouvir que não deve, deixa entrar coisas que não deve no coração, e eu não sei quais são os sentimentos, que a pessoa não abriu tudo, ela foi no Google fazer comentários desnecessários, maldosos acerca da igreja. Olha que coisa maligna. Por que ela foi fazer comentários? Porque ela foi contar a história dela. Tudo que ela viveu na vida dela. Todas as situações que ela viveu ao longo da vida. Então ela se tornou uma pessoa. O que fez ela cair a ficha? O culto da semana passada, que Deus desmontando as estruturas do orgulho. Porque eu disse, pessoas orgulhosas ferem. Pessoas orgulhosas, elas vivem, elas são feridas, e pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas acham que o mundo tem a obrigação, o mundo deve a ela. O mundo inteiro deve a ela. Então, ela se incomoda com a alegria dos outros, ela se incomoda com a prosperidade dos outros, ela tem a tendência a ouvir aquilo que alimentam as suas feridas, tudo que é contra aquilo que vem para curar, ela rejeita, porque ela gosta de alimentar e lamber as suas feridas. E aí, eu não sabia que ela havia mandado uma mensagem para uma pastora dizendo que a igreja é para o inferno, que Deus tivesse misericórdia de nós. Mas como uma igreja que ensina a prosperidade, e está gravado aqui, a igreja ensina a prosperidade. Ok? A igreja ensina. Sabe o que é satânico? Miséria. Satânico é miséria. Com a miséria você não faz nada. Com a miséria, você não ajuda ninguém, você não ajuda o reino, você não ajuda pessoas, você não salva pessoas. Com miséria você não sobrevive, com misérias você não faz nada para nada, nem para você, nem para sua família e nem para o próximo, você não faz nada. Então, satânico é a miséria. O Israel só empobreceu em tempo de desobediência. Israel só perdeu prosperidade em tempo de desobediência, porque em obediência só crescia, só prosperava, só enriquecia. Jesus, ao contrário, preguei aqui ontem, os 3 magos não é 3 dominhos que veio cada um num camelinho, não. São homens milionários que saíram do Oriente com suas caravanas para trazer presentes. Aonde você acha? E com que recurso você acha que Jesus ficou 3 anos com a família no Egito enquanto Herodes queria matá-lo? De que forma ele se sustentaria? A família real se sustentaria, a família de Jesus se sustentaria no Egito. De que forma? Porque Deus mandou antes aqueles homens para prover tudo o que eles precisavam. E também as ofertas eram proféticas. Ouro, incenso e mirra. Tinha um propósito. Cada uma delas, não vou voltar no sermão, cada uma delas tinha um significado. Agora, eu ainda disse antes, se Abraão mandou 10 camelos, 10 camelos, sabe o que é 10 camelos carregados de tesouros, de presentes? Para a família da futura nora, para abençoá-los, presenteá-los. Agora imagine, se Abraão 10 camelos, imagina esses reis magos, esses sábios, quanto eles estavam trazendo? Porque todo rei, quando um rei visitava um outro rei, eles levavam, é só você estudar a história de Salomão que você vai ver de que tamanho eram as fortunas de ofertas em ouro que traziam para Salomão. Agora, eles sabiam que estava nascendo o maior rei de todos, o rei dos reis. Você acha que trouxe pouco ou trouxe muito? Demais. Demais. Às vezes tem pessoas que acreditam que não, o dinheiro vai fazer desviar. Vem cá, vou te provar uma outra coisa. Quem tirou a riqueza de Jó? Quem foi? Quem? Não, Satanás. Deus restituiu em dobro. Se
riqueza fosse do mal, o Senhor não teria, ele permitiu, mas quem foi Satanás, e ele restituiu em dobro. Se ele fosse contra a riqueza, a última coisa que ele faria era restituir o dobro, 2 vezes mais. Quem está entendendo? Foi o diabo destrói riquezas. Então, se o dinheiro é algo mal, por que o Senhor oferece recompensa pela obediência? Na mão direita, diga comigo, na mão direita, a sabedoria garante a você o quê? Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será o quê? Será abençoado. O princípio da sabedoria é temer a Deus, e quem teme a Deus obedece. Quem teme a Deus faz o quê? Olha que coisa incrível, né? Quando você estuda toda só aqueles 2 trechinhos de Lucas 1 e Mateus 2, do nascimento de Jesus, você vai ver o tempo todo. Acho que nós repetimos aqui, nós devemos ter repetido umas 5, 6 vezes a palavra para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Significa o quê? Que o que está escrito, toda mobilização, céus e terras se mobilizam para que o que está escrito se cumpra. Por isso que quando Jesus disse assim, tem um ensinamento de Jesus que às vezes a gente ouve e não entra na profundidade dele. Primeira coisa que ele diz, que ele é a videira verdadeira. Quem está nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer o quê? Mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando a pessoa está em Deus, é para entrar, não esteja aqui simplesmente por estar, porque senão amanhã sabe o que vai acontecer? Você participou de reuniões importantes, você vai ficar igual muita gente aí, fica procurando recortezinho, pequenos posts dos gurus da prosperidade, dos coaches da vida. Você fica procurando e você não vai encontrar nadinha diferente do que está na Bíblia. Muitos dos ensinamentos deles são extraídos da Bíblia Sagrada e compartilha com você, e está todo mundo lá. E depois você vai pagar um curso maravilhoso, você vai pagar lá caro, para poder falar assim, nossa, eu não sabia disso, eu não imaginava, ele falou de uma forma diferente, ele falou de uma forma que... Não, foi você que não prestou atenção, foi você que ignorou. Aí você vai falar assim, eu não sei se é para mim. Não, é para você até o ponto que você entendeu o seu propósito. É para você até o ponto que você entender que prosperidade tem propósito. É com missão. Salmo 128, diga comigo, como é feliz? Lê você. Então vamos lá, vamos parar aqui também. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus... não é em qualquer caminho. Nos seus caminhos. O que vai acontecer com essa pessoa? Diga comigo, você comerá do fruto do seu trabalho. Será o quê? Olha, você comerá do fruto do seu trabalho, não vai comer do fruto do trabalho de ninguém, você vai comer do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Prosperidade. Ausência total de necessidade. Abundância, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Diga comigo, assim será abençoado o homem que o quê? Teme ao Senhor. Assim será abençoado. De que forma? Grande riqueza, prosperidade, abundância. Seus filhos serão abençoados, quer dizer, a família. A casa do justo contém, diga comigo, Provérbios 15:16, diga comigo, a casa do justo contém grande
Então, justo é o homem temente a Deus. O homem que vive, pratica princípios. Esse é considerado justo. Eu não tenho tempo para ler, mas você pode ler Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Deuteronômio do 1 ao 14 é aquele: se você diligentemente ouvir, obedecer, colocar em prática tudo que eu estou ordenando, você será bendito na cidade, será bendito no campo, será bendito a obra das tuas mãos, será bendito, e vai, bendito sobre a sua casa, sobre a sua amassadeira, e vem, você terá para emprestar, Deus vai mandar a chuva no tempo certo, para abençoar toda a obra das suas mãos, você terá para emprestar, mas não tomará emprestado, estará por cabeça, e não por cabeça, e só estará em cima, e não, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, e não se te desviar nem para a direita, e nem para a esquerda. São inúmeras as escrituras que garantem a recompensa aos obedientes. Diga comigo, a recompensa aos obedientes. Diga, e a recompensa é dinheiro, riqueza financeira, familiar, saúde e vida longa. Engloba tudo. Todas as áreas da vida. Nós vemos, quando você estuda a história dos patriarcas, os patriarcas foram altamente enriquecidos. Davi, Salomão, Abraão, Jacó, Isaac, todos. Eclesiastes, diga comigo, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e o quê? Sabedoria, conhecimento e felicidade. Diga comigo, sabedoria, conhecimento e felicidade. Aonde nós alcançamos isso? Em agradar a Deus. Como é que nós nos tornamos peritos em agradar a Deus? Quando isso aqui são ensinamentos, é o manual de vida do Criador para a criatura. O que acontece com as pessoas? Outro dia eu falei sobre isso, tem um conhecido aí, que foi, aliás, uma pessoa da igreja, foi para os Estados Unidos o ano passado, esse ano, há 2 meses atrás. Ele foi para os Estados Unidos e ele disse assim: bispo, eu fiquei assustado, porque eu fui tentar comprar o novo aparelho da telefone da Apple. Não sei nem como é que ele chama aí. Qual a numeração dele, o último iPhone? O 15, iPhone 15, é isso? iPhone 15. Ele falou, era impossível comprar. As filas viravam quarteirões e quarteirões, era impossível. E aí, eu disse assim, a hora que ele me respondeu isso, eu disse assim, por quê? Porque eles querem a versão mais atualizada, correto? Amém? Mas o que adianta uma versão de iPhone atualizada se a pessoa nunca se atualiza? Não deveria nós sermos uma versão atualizada? Sim ou não? Porque o que a pessoa ela pensa quando ela vai comprar? Qual é o discurso? É uma memória maior, muito mais capaz, é de não sei quantos gigas, tem uma capacidade muito maior de trabalho, a área de trabalho dele, ou a câmera dele não sei nem quanto é a câmera desse iPhone. Mas o zoom dela, os últimos agora, era de 10 vezes. Então, quer dizer, uma visão melhor, uma versão maior, uma memória maior, tudo, né? Por que Deus também busca uma versão atualizada de nós? Por quê? Porque o Senhor também busca o novo é melhor. Diga comigo, o novo é melhor. Diga, o novo é muito melhor. Diga, a memória é melhor.
a visão é melhor, a capacidade de absorção é maior, o novo é muito maior, é muito melhor. Então, peraí, o quanto eu quero evoluir? O quanto eu quero? Quais são as decisões que você já tomou? Você sabe que todo ano, em janeiro, eu faço um exame de cima e embaixo. De cima e embaixo. Eu faço um check-up geral. Por que o senhor faz isso? Eu quero saber tudo que está bagunçado no meu organismo. Tudo, ó. Porque eu quero colocar tudo em ordem. Tudo. Quero nada bagunçado no meu organismo. Porque o que acontece com a gente? Muitas vezes você está cheio de sonhos e nem o seu físico acompanha. É verdade ou não é? Sim ou não? Você está cheio de projetos, mas você não tem físico, você não tem energia, você não se preparou para isso. Eu venho mudando isso ao longo dos anos. Eu venho mudando. Para começar, só vou dar uma dica para você, aproveitar que tem pouco aqui, fica em pé aí, Japa. Aquele rapaz lá que eu treino com ele. Eu quis ir no monstrão mesmo. Eu quis ir no melhor. Esse cara é atleta. E eu nunca pedi para ele facilidade. Nunca disse, ó, afofa comigo, porque eu não tenho mais idade. Não. Ainda eu falei para ele essa semana. Eu falei assim, ó, o ano que vem eu quero intensificar. Sabe por quê? Como é que você chama? Dariane? Seu marido é o Tiago. O marido dela é médico. Médico de longevidade. Nunca fiz uma consulta com ele. Eu falei, mandei o meu genro mandar uma mensagem para ele. Eu falei, ó, quero fazer, esse ano vou fazer com ele. Eu não conheço a área dele, mas vou entrar, porque é longevidade, eu quero viver muito. Princípios eu estou cumprindo, certo? Princípios eu estou cumprindo, eu já vou carregar essa bênção. Agora, vem cá, curar Deus cura, mas vem cá, e a manutenção dessa saúde, é Deus ou é você? Quem é que tem o controle sobre o que vai colocar para dentro, é Deus ou é você? Agora, e o dinheiro? Quem vai ter o controle? Quem administra o dinheiro, é Deus ou é você? É Deus ou é você que administra? Deus abre portas, Deus te abençoa, mas quem vai decidir aonde você vai investir, no que você vai gastar, onde você vai colocar o dinheiro? É você. Então tem coisas, espera aí, tem coisas que eu preciso, ó, falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Espera aí. Bicho, mas a gente, nós fizemos agora, quem fez comigo o jejum dos 21 dias, o jejum que a gente deixou como nome de Daniel, porque foi Daniel, mas não é o jejum que todo mundo está acostumado a fazer. É o jejum do prazer mesmo, cortando tudo que te dá prazer. Quem fez junto comigo? O que a gente descobriu? Que quando você tem um propósito, você governa. Quando você tem um objetivo, você governa. Quando você tem um propósito, eu tenho que ser sincero com você. Bispo, o senhor sentiu? Não senti. Senti os 2 primeiros dias. E talvez teve um dia que eu senti uma baixa de energia, que foi, sei lá para o 6º, 7º dia. Talvez eu tenha sentido uma baixa de energia. Mas depois era como se não houvesse nada. Bispo, o senhor pensava? Não pensava, eu pensava no propósito. Eu não pensava em comida, eu pensava no propósito. Eu não pensava no que eu ia comer, eu pensava no propósito. Tinha um propósito, tinha um objetivo maior. Aí, comi durante os 21 dias, porque já que era para tirar tudo que tinha prazer, eu comi 21 dias ovo cozido. Ovo cozido, certo? Aí você fala assim, o senhor nunca mais vai querer ver ovo na vida. Eu terminei, eu quero comer ovo cozido. Essa semana eu cozinhei ovo cozido, eu fiz ovo cozido várias vezes na semana. Por quê? Entrou no paladar. Antes eu não queria ver ovo cozido. Só de pensar em ovo cozido.
agora eu tenho prazer no ovo cozido. Eu quero comer ovo cozido. Deu aquela desintoxicada. O que o senhor está falando? Do que o senhor está falando? Do que eu estou falando? Hã? Não sei, bispo, está falando da sua dieta. Não, estou falando do governo. Estou falando do governo. Estou falando disso. Espera aí, vamos pensar aqui. Eu entrei no assunto por quê? Porque todo mundo quer algo atualizado. Você compra um iPhone novo porque você quer um atualizado, você compra um carro novo porque você quer uma atualização, porque esse é melhor, tem mais cavalos de potência, tem mais tecnologia, tem mais... Espera aí, e você? E você? Quanto você está atualizado? Quanto você está evoluindo? Quanto você está melhorando? O quanto você está crescendo? Que versão você está? Na versão 2024 ou você está na versão 2000 e... Aí cada um pode falar, né? 23, 22, 20, eu estou na 2015 ainda, eu estou na versão 2010, eu estou na versão 2006, estou na versão 2000 e... Depende do que você viveu, depende do trauma que você teve, depende da situação que você viveu. Talvez você está parado lá naquela versão ainda. Não evoluiu de lá para cá. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas. Leia aqui em voz alta, por favor. A riqueza, ela está aí. Ela só está na mão de gente errada. Ela está aí. Riqueza não mudou. Ela está aí. A riqueza no mundo não acabou. Agora, o que eu preciso fazer? Agrade a Deus, mostre a Deus que você é capaz. Mostre a Deus que você tem intenção e motivação certa. Mostre a Deus que a tua mentalidade evoluiu. Olha quanta gente nós ajudamos nos últimos dias. Olha quantas pessoas nós abençoamos nos últimos meses. Como é que nós faríamos isso sem dinheiro, gente? Olha quanta gente nós abençoamos, de todas as formas. Nós não poderíamos fazer isso. Agora imagine se as proporções aumentarem. Nós aumentamos tudo, ampliamos tudo. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é, diga comigo, comer, beber. Quer dizer, diga comigo, comer certo, beber certo, né? Porque comer e beber todo mundo come, agora eu quero ver se é certo, né? Comer certo, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá, pois essa, diga comigo, é a sua, o quê? Recompensa. Então, peraí. Comer, beber, desfrutar do suor do seu trabalho é bênção de Deus. A Bíblia diz que é presente, é dom de Deus. É presente, é dom de Deus. Quando Deus concede riquezas e bens, diga comigo, e quando, quem concede? Então, deixa guardado isso aqui, quando um religioso falar com você, você fala assim, peraí, quando o diabo concede riqueza e bem? Ou é Deus? O que você está lendo aí? Está vendo Satanás ali? Quando Deus? Porque a pessoa já mandou a pastora para o inferno, porque a gente prega prosperidade. Engraçado que a própria pessoa, se nós não tivéssemos prosperidade, se a igreja não fosse próspera, a igreja não teria tido condições de socorrer inúmeras vezes com alimento. Eu fiquei chocado, viu? Eu não choco mais nada, não. Eu não choco mais nada, não, porque para mim essa mensagem não chegou. Depois é que eu fui cruzar os dados, aí a pastora tinha recebido, a pastora Sibeli tinha recebido uma mensagem dizendo que ia para o inferno por conta da igreja pregar sobre prosperidade. Eu falei, meu Deus do céu, se a igreja tivesse prosperidade, ela estava morrendo de fome, porque muitas vezes ela só tinha comer o que a igreja deu. Não é loucura o que o diabo faz com a mente das pessoas?
Nunca deixe o diabo brincar com sua mente dessa forma. Nunca, nunca deixe. A primeira resposta que eu dei, porque ela mandou uma mensagem para mim, e ela vai ver essa mensagem aqui, porque esse culto eu posto, eu não mando cortar nada. Eu disse assim: peça a Deus, está na hora da senhora, essa mulher que te trouxe até aqui, morrer de uma vez por todas e nascer uma nova criatura, porque essa pessoa que te trouxe até aqui não pode te tirar de onde você está. Essa pessoa, esse nível de mentalidade, é a palavra que esses dias nós ouvimos muito. A mentalidade que te trouxe aqui não pode te levar à frente. Por isso que a versão atualizada tem que acontecer. A mente atualizada tem que acontecer. Porque se nós queremos ir para um nível superior, nós não podemos continuar com a mesma mentalidade. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, diga comigo, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, lê aqui em voz alta, por favor. Isso é? Olha que coisa linda. Isso é um presente de Deus, porque Deus abençoa, concede riquezas, concede bens e dá o prazer, porque tem gente que até recebe, mas não consegue desfrutar. Aqui mostra que até desfrutar é bênção de Deus. Na casa do sábio, diga comigo, há riquezas poupadas, ou seja, há em abundância, e alimentos armazenados. Na casa de quem? De quem? Sabedoria, o princípio dela é o quê? Temer a Deus. Vai ter armazenado, vai ter mais do que o suficiente, vai ter mais do que o bastante. Se a riqueza financeira é algo ruim, por que Deus ensina a adquiri-la? E por que vem das mãos de Deus? Por que que Ele oferece bênçãos como recompensa por quem seguir as suas leis? Deixa anotado, que você vai ser confrontado muitas vezes. E se você não souber falar, aonde você titubia, e qualquer conversa fiada te bloqueia. Às vezes a pessoa passa anos escutando uma coisa, vem alguém e fala alguma coisa que aparentemente tem nexo, a pessoa faz uma bagunça na cabeça dela, esquece tudo que ela aprendeu, já vai tudo por terra. Provérbios 13:18, pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita o quê? Mas o que aceita a repreensão será o quê? Então você vai ver pobreza e vergonha sobre somente quem não está aberto à instrução. A obediência, a prática de princípios vai te levar à prosperidade. Obedecer e temer a Deus vai te levar a uma vida próspera. Leia repetidas vezes Salmo 112. Se você não fez ainda, faça. Estou falando para você, eu vou fazer ainda um grande, eu tenho um menor. Vai lá, Angélica, pega na minha sala lá o Salmo 112. Vou matar a cobra e mostrar o quê? Diga comigo, grande riqueza na casa do justo. Esse é porque eu não tenho espaço lá, mas eu vou fazer grande. É só o teu espaço. Vou fazer bem grandão, enorme. Esse na minha parede não tem espaço para isso. Deuteronômio 8:18, diga comigo, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus. Lê você em voz alta agora. Então diga comigo, pois é Ele que dá a capacidade a vocês, a capacidade de fazer o quê? Tem uma coisa linda aqui, eu falo para você, para
Aqui, ó, o Salmo 102. Tem o Salmo 102, Salmo 128, o Deuteronômio 28, está tudo lá na parede, um do lado do outro. A oração de Jabes, está tudo lá na minha parede. Simples, porém, está lá. E todos os dias eu olho. E tenho a oportunidade de estar lendo e declarando. Às vezes a gente enche a casa da gente de tanta besteira, né? Encha de coisas que edifique. Às vezes você coloca tanta coisa sem sentido lá. O que é isso aí? Ah, sei lá, achei bonito. Põe algo que é eficaz, né? Coloca promessas diante dos seus olhos. É isso que a gente tem que aprender. Colocar promessas diante dos olhos. Tem essa frase aqui que é uma coisa muito interessante, né? Eu falo para você, entrou uma moda no meio financeiro, no meio coach, todo mundo fala assim, a expressão ganhar dinheiro está errado, porque ninguém ganha, você tem que produzir. De onde tira? Bíblia. Capacidade, ó, pois é Ele que dá capacidade a vocês de produzir riqueza. Você faz, você produz. Não ganha. Você produz riqueza. Você faz riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E falando de antepassado, estamos falando de Abraão, que nós somos herdeiros da mesma promessa. A perda é a prova de que um ladrão está presente. Toda perda. Opa, por que eu estou perdendo? Por que eu, ao invés de crescer, eu estou retrocedendo? Espera aí, tem alguma coisa aí. Eu não posso tratar como normal. Porque normal, diga comigo, normal é prosperidade. Você vê o que a religião ela faz com as pessoas? A religião coloca como anormal prosperar. O normal é pobreza. Com base no quê? Por conta de alguns que fizeram voto de pobreza. Mas, biblicamente, não tem fundamento. Entendeu? O natural é a fluidez. O normal é a prosperidade. Quando algo começa a retroceder, tem algo errado. Diga comigo, prosperidade financeira, diga, é bênção de Deus. Prosperidade financeira é bênção de Deus. Há um desequilíbrio nessa parte porque não parece espiritual pregar sobre o dinheiro. Tem gente que até hoje, ele falou só sobre dinheiro. E viesse, quem não gosta de ouvir sobre dinheiro, tem que vir outro dia, gente. É igual quando você vê que as pessoas são mal intencionadas, pessoas feridas, pessoa orgulhosa. É como quando você prega uma reunião inteira sobre o Espírito Santo, você ora sobre o Espírito Santo, você ora sobre salvação, aí você fala 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos que seja, você fala sobre dízimos e ofertas, lei da semeadura, aí a pessoa maliciosa, ela fala que prega só sobre prosperidade, só fala sobre dinheiro na igreja. Olha, aí é que está. Isso mostra aonde o coração de muitos está. Por quê? Porque quem tem essa linha de pensamento é a mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez, inclusive, é assim, ó, a partir de hoje, você quer prosperar, olhe para pessoas prósperas e admire pessoas prósperas, principalmente as pessoas, não estou falando ímpio, estou falando gente que teme a Deus. Admire, porque honre pessoas prósperas. Ao invés de olhar que tem aquela falsa também, né? Aquela falsa máxima, né? Que todo rico é orgulhoso. Eu atendo rico e atendo pobre. Eu vou te falar que eu atendo muito mais pobre orgulhoso do que rico. Sabia disso ou não? Eu lido, os pobres, na sua grande maioria, são muito mais orgulhosos do que os ricos.
Às vezes você atende rico que o coração, a humildade, a capacidade de ouvir. Eu já chamei atenção, corrigindo com muito amor pessoas extremamente prósperas e elas me agradecerem. E eu já chamei a atenção de um pobre, ele virar as costas e ainda sair falando mal. Isso é o quê? Humildade? Orgulho. Orgulho. Mas está na Bíblia, né? Há pessoas, o humilde você corrige ele, ele te agradece. O orgulhoso, você repreende ele, você corrige ele. A atitude dele piora a situação, né? Ele se torna ainda mais tolo. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida. Repita comigo em voz alta. E por tudo, o quê? Vamos lá, mais uma vez. Diga comigo. E por tudo, o dinheiro responde. Mais uma vez, diga. E por tudo, o dinheiro responde. Então vamos lá. Como é que você veio para cá hoje? Veio de carro? Sim ou não? Seja de carro, de ônibus, do que você veio, você precisa de dinheiro. Essa roupa que você está vestido, você comprou com o quê? Se não foi doação, é dinheiro. Teve que comprar. A comida que você comeu nos últimos dias, para ter uma ceia de Natal, para desfrutar, até para fazer o jejum certo, a gente precisa de dinheiro. Não é verdade? Até para fazer o jejum. Ou antes, quantos ovos você comeu no jejum? Não, quero um número fechado. Quanto? 90 ovos. Eu não vou te falar quanto nós comemos, não. Teve dias, vamos lá, por dia. Teve dia de eu comer 5, teve dia de eu comer 6 por refeição. Então, vamos levar no almoço 6. Teve dias de eu ter vontade de comer às 3 da tarde, comia mais uns 3, 4. Aí depois, às 6 horas, mais 5 ovos. E aí, à noite, teve dia de comer, teve dia não. Então, teve dia de ser quase 2 dúzias, no dia. No dia. Isso eu, não vou falar do Vitor, tá? O Vitor, tudo que for em relação a mim é 3 vezes mais. Entendeu? O Vitor, se eu comer 150 gramas ou 200 de purê de batata, o Vitor come 400, 500, 600. Teve dia do Vitor comer 800. Eu falei, onde vai isso, menino? Onde vai isso? Aí, quando ele vai treinar comigo, eu falo, você tem que ter 3 vezes mais força que eu. Comeu 3 vezes mais? Não é verdade, Roberto? Tem que ter 3 vezes mais força. E não tem, não sei para onde vai isso. Eu não sei para onde vai essa comida toda. Tinha que estar sendo transformado tudo em energia. Sobre o que eu estava falando? Tirando o ovo antes do ovo. Dinheiro por tudo responde. Para estar aqui nós precisamos do quê? Para estar aqui hoje, falando nesse microfone, nesse lugar, nesse endereço, com o ar-condicionado ligado. Você já parou quanto de dinheiro está indo só de ar-condicionado ligado agora? Só numa reunião, para acontecer uma reunião, quanto vai de dinheiro só para acontecer um culto? Só para acontecer um culto. É dinheiro que vai. Porque a fachada da igreja está ligada, ou internamente a igreja está ligada, os ares ligados, estacionamento ligado. O dinheiro por tudo responde. O dinheiro por tudo responde. Por isso que nós temos que crescer, prosperar. Dinheiro faz parte, é bênção, é recompensa. Quando Jesus foi à cruz, Ele não apenas proporcionou salvação, cura, libertação, Ele proporcionou, incluindo bênçãos financeiras.
tudo que Jesus, os milagres de Jesus, nunca foi na quantidade exata. Se fosse só para suprir a necessidade básica, então a pesca maravilhosa não precisava ser a quantidade de peixe que quase afundou os barcos, teve que chamar barco para ajudar a colocar o tamanho, a quantidade de peixe que se pegou. Se fosse para ser a quantidade exata, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes não teria sobrado, comido à vontade e sobrado 12 cestos cheios. Então era para ser a quantidade exata. Só a provisão. Quantas multiplicação de peixes? Quantas pescas? Não foi uma vez. Cada milagre se repetiu. E sempre em quantidade excessiva. Sempre mais do que o necessário. A prosperidade é para um fim bem definido. Ela honra a Deus. Por que muitas pessoas não prosperam? Porque não entenderam isso. Não honram a Deus, não tem dentro do seu coração um propósito certo. Quando você entende isso, você está atraindo para a sua vida a prosperidade. Você vai atrair mais do que o suficiente para cumprir com o seu propósito, para fazer o que Deus tem através de você. Quanta gente nós ajudamos, gente? Quantas coisas lindas nós fizemos esse ano? E fez falta? Nem para mim, nem para quem fez. Nem para mim, nem para quem fez. Deus multiplicou. A prosperidade não é simplesmente para alguns poucos. É para todos os que creem. É para todos os que creem. Não é simplesmente para quem vive em país de primeiro mundo ou para os inteligentes. Prosperidade é para aqueles que aplicam a lei do Senhor. Tanto é que a prova disso é verdade, que Deuteronômio 28 é um princípio judaico. Se existe algo que os judeus acreditam em Deuteronômio 28, e sabe o que acontece com os judeus? Em qualquer lugar do mundo que eles pisam, eles prosperam. Em qualquer lugar do mundo, seja país de primeiro mundo, de segundo e terceiro, eles arrebentam. Porque a palavra vai se cumprir. A palavra se cumpre. A palavra não é simplesmente para um lugar, para uma região. Quem está entendendo, por favor? Você sabia que, biblicamente, Deus mata qualquer coisa que não se multiplica? Quando a figueira não estava produzindo, o que o Senhor Jesus fez com ela? Seca. O que o Senhor falou da figueira que há 3 anos estava lá, 3 anos esperando para ver se ela frutificava, ela não frutificou. Espera aí, corta ela. Corta. Estou adubando. Sabe o que Deus faz conosco? Ele nos aduba. O tempo todo nos adubando, acredita, deixa entrar. O que o Senhor fez lembra da parábola dos talentos? Sim ou não? O que foi feito com o servo que enterrou o talento? Não só lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Servo inútil, eu confiei, você enterrou, eu confiei nas suas mãos, eu coloquei nas suas mãos, então tira dele e dê para quem? Para aquele que mais multiplicou. A primeira instrução conhecida dada na Bíblia ao ser humano é em Gênesis. Está lá em Gênesis, que foi, diga comigo, frutificar, multiplicar, prosperar, florescer. Prosperidade não é uma benção extra, e sim uma instrução de Deus.
é uma direção, uma instrução. Nós sabemos que não é simplesmente, às vezes a pessoa fala assim, com o tempo as coisas vão mudar. A primeira coisa que você precisa entender é que o tempo não cria riqueza e cabelo grisalho também não cria riqueza, mas a decisão de crer, obedecer e semear. Tudo que o homem semear, isso também o quê? Sim, isso também o quê? Você sabe que a primeira coisa que eu saí de uma crise muito difícil, de uma época de muita escassez na minha vida, e eu falo sobre isso, e muitos precisam entender. Outro dia nós vimos um testemunho muito bonito aqui, falando sobre isso. Uma das experiências mais desagradáveis para mim, foi quando eu vi minha mãe recebendo, eu junto com a minha mãe, recebendo uma cesta básica da igreja, porque não tínhamos provisão para aquele mês. Eu me lembro que eu me senti tão mal com aquilo. Eu fui grato por um lado, porque não tinha de onde tirar. Mas eu fiquei tão desconfortável com aquilo, tão desconfortável, que eu pensava assim comigo. É orgulhoso também, né? Eu pensava assim, mas como é que eu vou na igreja agora? Porque eu me senti envergonhado por estar naquela situação. E eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu tomei uma decisão, eu nunca mais na vida vou precisar de uma cesta básica. Nunca. E o que eu fiz com o primeiro dinheiro que entrou? Além de dizimar e ofertar, eu falei para minha mulher, nunca mais nós vamos precisar de uma cesta básica na vida. Eu fui no Atacadão, eu fiz uma compra gigante para assistência da igreja. E eu fui à igreja, chamei o pastor, e eu falei, pastor, eu e minha mulher, nós fizemos uma compra para assistência social da igreja, e nós queremos entregá-la para que o senhor supra as necessidades daqueles que precisam. E naquele momento foi uma bênção para a igreja não era uma igreja tão próspera, e de lá para cá, eu nunca mais parei. A generosidade faz parte da minha vida. Os meus filhos aprenderam a generosidade vendo os pais praticarem. Porque generosidade se aprende, a gente influencia. E eu aprendi a ser uma pessoa generosa. Eu aprendi que o segredo para não acabar e se multiplicar é a generosidade. Isso que vocês me viram fazer publicamente para a Dona Lourdes, eu faço no silêncio, continuamente. Aquilo foi um ato de impulso que eu tive ali, porque o que ela precisava era mais do que eu podia naquele momento. Mas, inclusive, muitos de vocês que estão aqui sabem disso, que eu sou uma pessoa extremamente generosa, semeador, eu semeio na vida das pessoas, os meus filhos aprenderam a ser generosos, meu genro aprendeu a ser generoso, todos aprenderam a ser generosos. Por quê? A multiplicação vem daí. O generoso prospera. Eu li para vocês outro dia, não é que o generoso prospera, o generoso sempre prospera. Sempre, tem um sempre lá. O generoso sempre prospera. Amém? Mas assim, o que acontece muitas vezes, uma coisa não se mistura com a outra. Uma coisa não se mistura com a outra. Dízimo é meu ou é de Deus? O que nós fazemos? Nós damos ou devolvemos a Deus? Nós não damos a Deus, nós devolvemos, é dele, veio dele, nós devolvemos como um ato de reconhecimento. Oferta, generosidade. Então, a oferta, ela entra dentro da lei da semeadura. Tudo que você semeia, você vai colher. Então, quer dizer o quê?
que se eu resolver fazer o bem, a caridade à pessoa, e eu tiro do meu dízimo, eu estou fazendo? Estou? Sim ou não? Não, porque eu estou fazendo com aquilo que não é meu. É a mesma coisa, e o dinheiro é seu, eu pego o teu dinheiro e falo assim, vem cá, vamos supor que eu tenho um dinheiro seu comigo. Eu tenho que te devolver esse dinheiro, que é seu. Aí eu pego o teu dinheiro e falo assim, eu quero ajudar alguém. E aí eu vou ajudar alguém com o teu dinheiro. Aí você vem e fala assim, e o meu dinheiro? Eu falei, sentindo no coração de abençoar o fulano. Aí o que você vai falar para mim? Fala, mas você pode abençoar quem você quer, mas abençoa com o teu. Não é verdade? Fazer graça com o meu e o dízimo. Porque, mas o dinheiro é meu. Não, não é, porque se Deus não te abençoar, isso não vem às tuas mãos. Se Ele não abrir portas, não vem às tuas mãos. Se Ele não abençoar o teu trabalho, não vem às tuas mãos. Você precisa entender isso. E quanto mais você entende, mais você prospera. Amém? O Evangelho, ele tem duas partes. Eu comecei falando sobre isso. A promessa de Jesus e os princípios de Jesus. Diga comigo, a promessa de Jesus e os princípios de Jesus. A vida de Deus e as leis de Deus. Então, o que acontece? Você pode crer em Jesus e não crer que pode viver uma vida próspera. Você pode acreditar na salvação e não acreditar na unção da prosperidade. A pessoa de Jesus, ela te leva aos céus, mas os princípios são para a terra. É por isso que muita gente não sabe fazer a separação e mistura as coisas e não prosperam. Eu creio em Jesus, eu não prosperei. Ok. Nunca se esqueça da parábola do Lázaro. Quem era Lázaro? O rico e Lázaro. O Lázaro, o mendigo, foi salvo? Sim ou não? Mas ele viveu uma vida miserável. E o rico? O que aconteceu com o rico? O rico, que nunca honrou a Deus, foi para o inferno. E Lázaro, o mendigo, foi salvo. Mas, se eu perguntar quem quer viver a vida de Lázaro, ninguém quer, né? Porque os cães viviam lambendo a boca, lambendo as suas feridas. Ninguém quer essa vida. E o mais interessante, eu amo essa passagem bíblica, porque ela já refuta de cara a riqueza e pobreza, não tem nada a ver com isso. Porque quando o mendigo Lázaro chega aos céus, quem o recepciona lá? Quem? Foi pobre ou foi rico? Muito rico. Muito rico. Então, se o problema fosse a riqueza, jamais Abraão poderia estar lá para recebê-lo. Está entendendo ou não? Assim não deverá haver pobre, ao Deuteronômio 15:4, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará, o quê? Ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Qual era o ensinamento? Justamente para que não houvesse pobre. Vocês vão praticar isso para que não haja pobre no meio de vocês. E quem estiver na condição de pobreza, vocês vão prosperar tanto, vocês vão ajudar e não vai ter pobre no meio de vocês. Olha que coisa linda. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. E vocês, diga comigo, emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão o quê? Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Diga comigo, riqueza é suprimento. Pense em provisão, pense em abundância. É assim, por que eu dei esse exemplo para você? Porque a gente começa, os nossos atos de generosidade, de fidelidade, começam onde nós estamos. Quando eu for rico, eu vou ajudar muita gente. Não, se você já não ajuda hoje, dentro da sua medida, você não vai ajudar depois de rico.
Essa é uma lei também. E não é uma lei minha. O Senhor mesmo estabeleceu isso. Ele mesmo disse: quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quem não faz no pouco não vai fazer no muito. Saúde é riqueza, alegria, paz, família é riqueza. Tudo isso faz parte de riqueza. Ter autonomia é riqueza, favor é riqueza. Dar a um filho aquilo que ele precisa é maravilhoso. Comer o que deseja é uma benção. Vestir, pagar as contas em dia, tudo isso traz alegria. A falta de dinheiro para honrar os compromissos tira a paz. Ou não tira? Sim ou não? Então, por isso que esse ensinamento de pobreza, que Deus não tem prazer na prosperidade, que a prosperidade é um ensinamento. Não, querido. Pobreza destrói famílias. Pobreza destrói relacionamentos. Pobreza, ela destrói com o futuro das pessoas. Por quê? Para pensar. Quantas pessoas, justamente pela escassez, não conseguem manter a estrutura familiar, não conseguem dar uma boa educação, manter os filhos onde gostaria de estar, não consegue. Quantas pessoas, eu escuto muito pessoas falando assim: eu gostaria muito de ir na igreja, mas eu não vou porque eu não tenho dinheiro. O que não é justificativa, porque eu tenho muitas pessoas que mudaram a vida, mudaram a sua realidade, caminhando quilômetros e quilômetros a pé para estar na igreja. E hoje a realidade delas é outra. Entende? Agora, pobreza e riqueza está na mente da pessoa. Não, bicho, está no bolso. Não, o bolso é só o reflexo. O bolso é só o reflexo. A sua mente é seu mundo. Se não mudar a sua forma de pensar, jamais mudará a sua vida. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amém? Quem está entendendo? Eu tenho muita coisa para falar aqui, gente. Quantas coisas você deseja fazer, mas não tem dinheiro para fazer? Quantas? Quantas coisas nós podemos fazer? Diga assim, Jeová Jiré. O que significa? Deus o quê? Aprenda a repetir isso. Jeová Jiré, o Senhor é o provedor. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é o meu provedor. Quantas coisas nós podemos fazer com muito dinheiro? Você sabia que muitas coisas talvez você não saiba. Você sabia que muitos hospitais, muitas faculdades, as maiores da América, hospitais, universidades, faculdades foram abertas pela igreja? Sabia disso? A igreja são os cristãos que fundaram, que abriram. A desobediência, a falta da visão da fé é que tem roubado a prosperidade do mundo cristão. O cristão nunca foi pobre. Em toda a história, o povo de Deus foi o povo mais próspero, o povo mais rico, em toda a história. A falta de visão, a falta de obediência, a quebra de princípios, é que tem mantido muita gente no lugar errado, na escassez. Nós é que decidimos, espera aí, você sabe quantas pessoas, por conta você vê, a ação do diabo, ela é realmente destrutiva. Por que nascer num lar de escassez é tão devastador? Por quê?
Você sabe que eu falo sobre a falência do meu pai? A falência do meu pai foi devastador para mim. Por que a falência do meu pai foi devastador? Porque você estava acostumado na abundância, estávamos acostumados numa vida próspera, de repente chega ao nada. Aí, humilhação, vergonha, cobrança na porta, ameaça de morte, foge de um endereço, muda de endereço, muda do outro para o outro, muda para o outro, muda para o outro, fugindo de problema. Aí, olha que coisa, eu fui custar a entender que eu desenvolvi duas coisas por conta disso. Muito medo, medo da vida, medo de não conseguir sustentar uma família, e a outra mensagem que eu recebi foi essa que muitos de vocês carregam: não está dando certo, foge. Não está dando certo, foge. Veio um problema, foge. Veio uma pressão, foge. Foge, foge, foge. É por isso que muitas pessoas têm essa mentalidade: isso aqui não está dando certo, vamos sair fora. Um relacionamento não está dando certo, vamos pular fora. Um trabalho não está dando certo, encontrei uma dificuldade, vou pedir as contas, vou pular fora. Um negócio não está dando certo, é melhor eu vou fechar as portas. Algo não está dando... É sempre essa mentalidade de fuga. Isso tem uma raiz. Isso tem uma raiz. Precisa ir lá no fundo. Precisa ir no profundo para entender isso. E aí, se você não trata isso, você continua lá. É por isso que eu falei, versão nova, atualizada. A sua versão é de quando? Porque eu poderia estar, eu vim em 1900, se não me engano, 1997, 97, 98, se não me falha a memória para cá. Eu vim cheio de traumas, cheio de bloqueios, medos. Eu poderia estar na versão de 1997 até hoje, que meu pai faliu, meu pai perdeu, acabou com tudo, humilhação, cobrança na porta, vergonha, estou lá até hoje. Sabe por que eu não prospero? Por causa disso. Sabe por que eu não prospero? Por causa daquilo. Sabe por que eu não prospero? Por causa de... Eu não prospero porque é responsabilidade minha mesmo. Eu não entendi, continuo com a mentalidade errada. Você precisa, a verdade é uma só. Se você não tem esse entendimento, peraí, eu odeio isso aqui, essa pobreza, eu não aceito isso para a minha vida, não vou viver essa realidade. Eu preciso crer no Deus da abundância. Jesus não disse: eu vim para que tenham vida e a tenham como? Como? O que é a abundância? Já fez a pesquisa para saber? Já fez a pesquisa para saber? Quantidade excessiva mais do que o necessário. Porque você tem para você e você tem para os outros. Quantidade excessiva mais do que o necessário. Isso é abundância. Você tem que colocar dentro de você tudo aquilo que você foi roubado. Por que hoje pessoas, você vê, e Deus não desperdiça nada também, né? Hoje eu posso falar sobre isso porque eu passei por isso. Eu rompi, eu venci. Por que eu falo para você que eu tenho, se tem uma reunião que eu tenho muito carinho com ela, é segunda-feira. Pode prestar atenção que eu faça sol, faça chuva, eu estou aqui. Segunda-feira eu não passo a reunião para ninguém, eu tenho um zelo com essa reunião, ela tem uma importância para mim, porque eu sei o que é escassez, eu sei o que é a falência, eu sei a destruição que traz a uma família, a um lar, eu sei por ver, eu sei por viver, eu sei por passar, o quanto é destrutivo, eu sei o quanto, às vezes tem pai que fala assim: eu não ligo. Você não liga o quê? Talvez você tenha essa mentalidade de lá não liga, mas teus filhos estão gritando, teus filhos têm desejos, têm sonhos, têm desejos, e nós temos a responsabilidade de prosperar sim, para ajudar, para ensinar, para dar uma boa formação, para que eles criem com segurança, num lar seguro. Eu fui criado num lar bagunçado, num lar desestruturado. Isso é traumático, isso é devastador para um filho.
Isso é destrutivo para a mente, para o coração, para o caráter. Se você não tiver o caráter, minha mãe, graças a Deus, minha mãe foi uma mulher que muito cedo aceitou Jesus, então minha mãe incutia na mente a palavra, mesmo a gente não querendo ouvir, minha mãe estava plantando a palavra, então gerou caráter, gerou temor, porque isso poderia, em algum momento, eu ter me perdido, em algum momento por revolta, por quê? Porque tinha tudo e perdeu, por quê? Porque essa vida miserável, por que essa escassez? E aí o mundo está oferecendo todos os dias, né, facilidades, e se você não tiver uma estrutura muito forte, você vai aceitar as facilidades. Mas quando você vem aqui, ó, com princípios, os meus filhos aprenderam cedo, princípios, foram ensinados em princípios, foram alicerçados em princípios. Quem está entendendo ou não? Não, bispo, eu já não estou entendendo, eu já me perdi aqui no que o senhor está falando. Mas você entendeu que Deus quer que você seja próspero? Sim ou não? Então basta, fique em pé. Diga assim comigo, ó. Você tem fé para dizer isso? Diga assim comigo, ó. Mas diga com fé, tá? Que dia é hoje? De dezembro de de 2023. Está atualizado. Diga 2023. É o ano mais pobre da minha vida. Porque a partir de 2023... diga, eu vou crescer, eu vou prosperar. Diga, hoje, dia 25 de dezembro de 2023, diga, é o dia mais pobre da minha vida, porque a partir de hoje, a partir de agora, eu vou crescer, eu vou prosperar. Todos os anos serão de prosperidade. Diga, um ano melhor do que o outro. Diga, um outro melhor do que o outro. O outro melhor do que o outro. Cada ano que passar, eu serei e estarei mais próspero, em nome de Jesus. Esse é o ano mais pobre da sua vida. Esse é o dia mais pobre. Acredite nisso. Tem aquele momento que a vida da gente, a chave vira. A gente ainda não sabe quais vão ser os meios que nós vamos usar. Mas algo mudou. Se pelo menos nessa reunião, as pessoas que estão aqui, abrir a mente e entender que Deus não tem prazer na sua escassez. Ele não tem prazer na pobreza. Que o natural é você prosperar. Algo mudou dentro de você. Algo mudou. E a partir de agora, você vai estar atento aos princípios. Que eu disse, Jesus pode te levar aos céus. Mas os princípios dele é para você viver na terra. Tudo que você deseja, nós já falamos sobre isso, está do outro lado da semente. O seu futuro está na semente que você está plantando. Por isso que quando nós falamos sobre dinheiro, a lei da semeadura, ela é muito clara acerca de uma coisa. Tudo que o homem semear, tem uma palavrinha aqui no meio. Diga assim, ó, isso também colherá. Não aquilo. Então vamos lá. Quem planta honra, colhe o quê? Quem planta respeito, colhe o quê? Quem planta misericórdia, colhe o quê? Quem planta dinheiro financeiramente, colhe o quê? Porque o generoso sempre prosperará. Lei da semeadura, você não precisa crer na Bíblia. Todo mundo sabe que ela é real.
Mas você precisa crer na lei da semeadura bíblica. Então, o que eu planto, é isso que eu vou colher. Quem planta fidelidade vai colher fidelidade. Quem planta generosidade vai colher generosidade. Quem planta honra vai colher honra. Quem planta respeito vai colher respeito. Quando eu falo da atualização, eu estou falando, se prepare para as oportunidades. Porque não quer dizer que você começa o processo de atualização hoje, você já mudou hoje, sua vida mudou hoje. Mas quando a oportunidade chegar, você está pronto. Está entendendo ou não? Você não vai ter medo de agarrar a oportunidade. Não, eu me preparei para isso. Eu venho plantando para isso. O futuro tem um preço. Pague o preço certo por ele. Diga, o futuro tem um preço. Eu preciso pagar o preço certo. Todo mundo está indo para o futuro, gente. Aqui não tem ninguém que não está indo para o futuro. Agora, basta saber como cada um vai chegar lá. É verdade ou não é? Todo mundo tem um futuro, mas nós precisamos saber qual será o de cada um. Como cada um vai chegar lá. Faça com integridade e excelência o que você faz. Foi a leitura que eu fiz com você. Seja excelente, seja íntegro. Seja excelente no que você faz. Tire tudo o que divide, o que causa divisão da sua vida. Esse ensinamento nós já fizemos. Tira a divisão, tira a contenda. Inspire-se em quem tem dinheiro. Senão você não vai atrair para a sua vida. Honra. Às vezes a pessoa já não sabe nem quem é a pessoa, só olhou porque parece que ela é uma pessoa próspera. A pessoa já olha para ela e fala assim: ih, metido, arrogante. Você não conversou com ele? Nunca esteve com ele? Só porque tem uma imagem? Vai por mim, tá? Eu falo com os dois continuamente. E por Deus, os pobres são mais orgulhosos. Não, tem muita gente arrogante que nem senta para te ouvir. Rico. Mas no meu mundo aqui, a maior parte, os mais orgulhosos são os mais pobres. Às vezes uma pessoa que tem um nível melhor te ouve, aceita uma correção com muito mais facilidade do que às vezes uma pessoa que não tem. Quando você fala assim, você está errado, isso que você está fazendo está errado. Tem gente que simplesmente vira para você e fala assim: você tem razão, você está certo, e obrigado por falar. O orgulhoso, quando você fala, você está errado, você está agindo errado, ele não fala nada, mas ele fecha o coração. Ele já bloqueia, e ele já... é uma barreira que é criada com você. Isso trava a vida da própria pessoa. Se você tem algum sentimento, ressentimento de pessoas, que você olha e fala assim: ele tem prosperidade, ele é rico, ou até mesmo uma certa inveja, tira isso. Honra essas pessoas, porque não foi fácil para ela chegar lá. Porque não é fácil para ninguém. Não tem facilidade para ninguém. Então honre essas pessoas. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas guerras, todo mundo enfrenta suas dificuldades. A parte da Bíblia que você acredita é a que vai se cumprir na sua vida. Diga assim, ó: a parte da Bíblia que eu acredito é a que vai se cumprir na minha vida. Qual você acredita? Agora eu estou falando para a bênção, porque a Bíblia vai se cumprir de qualquer jeito. Creia ou não, ela vai se cumprir. Estou falando para a bênção. Não tem dois caminhos, é bênção ou é maldição. Se eu não estiver na bênção, eu estou na maldição. Quando você for para Deuteronômio, inclusive deixa essa diquinha aí, essa lição para você de casa.
Vai para Deuteronômio, ler até o 14 e ver o que é bênção. A partir do 15, Deuteronômio 28, a partir do 15 até o 64 ou 68, se não me engano, veja o que está lá, a partir dali. Do 15 ao 68, é muito mais maldição do que bênção. Conselhos: respeite a hierarquia de autoridade. Respeite. Nós sempre falamos sobre uma coisa: promoção vem de cima para baixo. Toda promoção vem de cima para baixo. Não é assim? O menor é abençoado pelo maior, a Bíblia diz isso. Então honre as pessoas que estão acima. Honre. Honre. E quando nós falamos de autoridade, gente, nós já fizemos pregações inteiras. Deixa eu dizer uma coisa: se tiver uma pessoa como responsável do estacionamento aqui, ele é responsável do estacionamento, correto? Então ele é uma autoridade no estacionamento, correto? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso honrar essa pessoa. Se essa pessoa, ele diz a mim: olha, por favor, não para aqui, eu preciso parar, ouvir. Eu não posso desrespeitar uma autoridade. É uma autoridade. É nas pequenas coisas. Às vezes a gente tem o hábito de dizer assim: quem pensa que é? Honre para ser honrado. Honre para ser honrado. Quem não honra não é honrado. Está lá no teu trabalho, tem alguém acima de você, honra. Se alguma coisa não dá certo, deixa com Deus. Deixa com Deus. Simplesmente honre. Você não sabe, amanhã Deus tira, põe você no lugar dele, ou põe você acima dele. Eu vejo isso muito acontecer, mudança de posição. Deus muda a posição. Abraão financiou Isaac, Isaac financiou Jacó, e por aí vai. Cada um foi investindo. Foram servos de Deus, Deus tinha propósito, um foi investindo no outro e passando os princípios um para o outro, e a promessa foi se renovando, passando de um para o outro. Nós precisamos aprender isso. Valorize o seu tempo. Pare de desperdiçá-lo. Tempo não volta, gente. Tempo não volta. Cada ano é muita coisa. É muito tempo. Deus quer que você cresça. Diga assim, Deus quer que você cresça. Fala para quem está ao teu lado: Deus quer que você cresça. Agora diga para você mesmo: Deus quer que eu cresça. Diga que crescimento começa com decisões. Como é que é com decisões? Espera aí, primeiro eu vou crescer. Eu vou crescer, eu vou evoluir. Eu não quero mais continuar onde eu estou. Eu vou me atualizar. A minha mente será atualizada. Eu quero viver uma versão muito melhor. Porque não adianta você comprar muitas coisas aí que você acha que é melhor, só que você não ficou melhor. Você não se atualizou. Você precisa se atualizar. Está entendendo ou não? Pega isso para você. Você já entrar em 2024 voando, preparado para tudo aquilo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A minha responsabilidade. Eu tenho um compromisso com o que eu faço. Eu podia estar aqui, ter 20 minutos, 30 minutos de palavra com você, feito uma oração por você e te mandado embora para casa. Não. Eu estou gastando tempo aqui com você. Eu estou investindo tudo que Deus nos deu hoje em você. Se você está com pressa de ir embora e não está absorvendo a maior parte, isso não é um problema meu, eu estou fazendo a minha parte. Se tem aqueles que estão absorvendo ou não está absorvendo, já não é comigo. A questão é eu com a minha consciência. Eu estou dando o melhor para você. Se para você é mais um culto normal,
Para mim não é. Não é para mim, partir de mim, que eu já disse, já dei para você exemplo. Eu estou determinado a entrar e fazer muito mais, crescer muito mais, evoluir muito mais, começando por mim, com as minhas decisões espirituais, com as minhas decisões para mim, para minha saúde, minhas decisões com a minha família. Já tem coisa já estabelecida, de jejuns, de entregas a Deus que já estão tomadas já. Como disse a vocês, o ano agora, a partir de agora eu já não tenho Réveillon mais, porque o primeiro dia é jejum ao Senhor, já começando, consagrando o meu ano, o primeiro dia, não tenho ceia de Réveillon, a família toda já sabe, nós não temos, vai ser consagrando ao Senhor o primeiro dia. Tem coisas, quero buscar informações, conhecimento, vou buscar mais, quero atualização. A versão que me trouxe até aqui não é o suficiente para me levar para onde eu quero. Agora eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. O que eu citei para vocês, espera aí, não adianta eu ter sonhos, mas meu físico não acompanha os meus sonhos. Não é verdade? Minha saúde não acompanha os meus sonhos. Estou cheio de sonhos, mas eu não tenho energia para correr atrás deles. Eu não tenho energia para vivê-los. Não adianta. Eu preciso disso. Sabedoria. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então eu já sei que sabedoria, conhecimento e felicidade vem de Deus. Então eu vou agradar a Deus. A maior bênção de todas é quando a prosperidade, a abundância e a riqueza são usadas com propósito. Quanto mais você ama as pessoas, mais o dinheiro se torna importante para você. Quanto mais você ama. Então, lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Eu acredito, outro dia eu profetizei, você vê que ali, nessa referência que eu li, teve uns que receberam uma porção, mas outros receberam 5 vezes mais. Quem quer 5 vezes mais? Já parou para pensar? Ali eram os mesmos irmãos, mas uns receberam uma porção, outros receberam 5 vezes mais. E é o que eu vou declarar, é o que eu vou profetizar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, e a primeira coisa que eu quero que entre dentro de você, coloca dentro de você assim, que Deus dará a você 5 vezes mais favores. Deus vai derramar sobre você uma unção 5 vezes maior. Deus vai derramar sobre você uma porção 5 vezes maior. Em nome do Senhor Jesus, eu acredito que pessoas investirão em você. Em nome do Senhor Jesus, eu acredito e profetizo, pessoas investirão em você, que serão portas, negócios, suprimento. Eu acredito e profetizo, sementes de abundância serão plantadas em sua vida. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo uma unção de 5 vezes mais sobre a vida dele, uma unção de 5 vezes mais sobre a vida dela. Eu profetizo sementes de abundância sendo semeada na vida dela. Eu profetizo negócios abundantes, portas grandes abertas. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo a unção de crescimento, a unção de riqueza, a unção de prosperidade, a unção de sabedoria, a unção de conhecimento, a unção de felicidade. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu profetizo, meu Deus, sobre a vida, meu Pai, das pessoas que estão aqui comigo, sobre o povo do ministério, mudança de vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo uma multiplicação, uma unção de multiplicação sobrenatural. Abençoa, meu Pai, abençoa, meu Deus. Eu declaro ele entrando em 2024, bênçãos incríveis, meu Pai,
sendo jorrada sobre a vida dela. Unção de crescimento, unção de crescimento abundante, riqueza na casa dela, riqueza nos negócios dela, abundância, meu Pai. Eu declaro, meu Deus, a unção de multiplicação, de crescimento, de prosperidade, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Eu declaro sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, você verá ondas de prosperidade sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro surpresas inesperadas que jamais imaginou acontecendo na tua vida. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo. Deus tem propósitos através da tua vida. Deus tem propósito através da tua vida, e o Espírito Santo vai derramar sabedoria, sabedoria, visão, porque Deus tem negócios para fazer através da tua vida. Deus tem negócios. Diga assim, ó, diga: Deus tem negócios para fazer através da minha vida. Diga: Deus tem negócios para fazer através da minha vida. Sabe por quê? Você faz parte dos negócios de Deus, você faz parte dos propósitos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo que muitas coisas inacreditáveis vão acontecer na sua vida, e através de você, eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir fazer tudo que sonha, tudo que deseja, de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, e será de uma vez. Em nome de Jesus, 2024 será um ano explosivo de bênçãos sobre a tua vida. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga aqui, eu quero que você diga que você tem uma mente abundante, você tem uma mente ungida e preparada para prosperar. Diga: eu tenho uma mente abundante, eu tenho uma mente abundante, eu tenho uma mente preparada para prosperar, eu tenho uma mente abundante, eu tenho uma mente ungida, uma mente ungida, uma mente ungida e abundante. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro essa unção sendo derramada. Eu declaro, meu Pai, essa unção de sabedoria, de conhecimento, de felicidade, de prosperidade, de abundância sendo derramada sobre a vida desses homens, dessas mulheres. Unja mentes aqui, Senhor, unja mentes aqui, unja mentes aqui, Senhor. Prepara ela, meu Deus, para a grandeza. Prepara ela, meu Pai, para coisas grandes grandes que estão vindo, coisas grandes que virão a partir de então. Eu declaro, em nome de Jesus, ela vai fazer tudo que sonha. Ela vai realizar tudo que sonha, tudo que, meu Deus, o que sonhou e o que não sonhou, o que imaginou e o que não imaginou. Eu declaro sobre a tua vida essa unção. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem um coração ungido, e tudo que você tocar será abençoado. Em nome de Jesus. O normal para você será abençoado, ser abençoado. O normal para você é ser abençoado. Diga isso: o normal para mim é ser abençoado. O normal para mim é ser abençoado. O normal para mim é prosperar. O normal para mim é prosperar. O normal para mim é prosperar. Em nome de Jesus. Esse é o normal. Esse é o normal. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. É o Jeová Jiré. Ele vai prover sobre a tua vida. Você vai prosperar muito. Você vai crescer muito. Você vai prosperar. Em nome de Jesus. É para você. É para você. É para você. Eu declaro uma unção de multiplicação de 5 vezes. Eu declaro uma unção de multiplicação de 5 vezes. Uma porção de 5 vezes sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Não viva pela vista. Viva pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Diga. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Todas as vezes que Ele agiu com a unção da multiplicação, sempre foi em quantidade excessiva, mais do que o necessário.
Sempre sobrou, Quando sempre sobrou, minha falta, sempre foi mais do que o necessário. minha força se esgota. E por quê? Porque aí Deus mostra que Ele tem sempre mais do que você necessita. Porque tem propósito, tem propósito, tem propósito. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Receba a sabedoria financeira nessa noite. Deus proverá. Receba a sabedoria financeira. Quando aceite Que você saia daqui com a mente ungida. Que você saia daqui com o coração ungido. E tudo que você tocar será abençoado em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que não é normal na sua vida se tornará normal. O que não é comum vai se tornar comum. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo. Hoje foi o dia mais pobre da sua vida. 2023 foi o ano mais pobre da tua vida, porque a partir de 2023 você vai crescer muito, você vai enriquecer muito, você vai prosperar muito em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida. Pega o teu propósito, por favor. Pega o teu propósito e eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, aquilo que não foi definido ainda, que se defina. Aquilo que ainda não caiu por terra, que caia nesta noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Ela vai entrar em 2024, mas vai entrar abençoada, vitoriosa por cabeça. Ela vai entrar em 2024, meu Pai. Ó meu Deus, com a unção de crescimento, com a unção de riqueza, com a unção de abundância. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, mudanças acontecendo, transformações acontecendo. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu profetizo sobre a vida dela. Eu declaro que ela saia daqui com uma mente ungida, com um coração ungido. Tudo que ela tocar, que ela seja abençoada. E eu declaro que a partir de hoje, Senhor, tudo, ó meu Deus, aquilo que não é normal vai se tornar normal na vida dela. E em nome de Jesus, levante as suas mãos e eu libero sobre a tua vida. 25 de dezembro de 2023 foi o dia mais pobre da sua vida. 2023 foi o ano mais pobre da sua vida, porque a partir de agora você vai prosperar muito. A unção de prosperidade, a unção de crescimento abundante, em nome do Senhor Jesus, toma posse disso. Está sendo derramado sobre a tua vida. Eu te abençoo e eu declaro e libero essa palavra profética sobre a tua vida. E você vai ver, prosperidade vai se tornar comum para você, vai se tornar normal para você. Em nome de Jesus, o que é o seu salário vai se tornar o seu dízimo, as suas ofertas, porque Deus vai derramar sobre a tua vida de forma surpreendente, poderosa, milagrosa e sobrenatural. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Então fala com convicção: hoje foi o dia mais pobre da minha vida. Diga: hoje foi o dia mais pobre, porque a partir de hoje a minha vida está tomando um outro rumo. Diga: unção de prosperidade, de abundância, de multiplicação me acompanha aonde quer que eu vá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.